Sejam novamente bem-vindos ao canal, dando continuidade ao nosso assunto, né? Encerrando aqui o nosso assunto acerca da sexualidade humana. Hoje nós, através dessa videoaula, iremos trabalhar mais acerca da reprodução humana, né? Estudando um pouquinho mais sobre as características dos gametas, como que ocorre o processo da fecundação, a nidação, algumas fases, né, do desenvolvimento do embrião, né, do feto dentro do útero materno, e também tentar entender um pouquinho como é que se dá a formação dos gêmeos, tanto dos gêmeos idênticos quanto dos não idênticos. Então vamos lá conhecer mais um pouquinho acerca desse conteúdo. Bom, todas as mudanças que ocorrem no organismo feminino e masculino durante o período da puberdade têm uma única finalidade, né? uma finalidade importantíssima: preparar o corpo do homem e da mulher para a reprodução, ou seja, para gerar descendentes, né? Isso, os filhos são gerados aí através do processo reprodutivo. Como nós sabemos, a reprodução é uma característica marcante dos seres vivos. Eles podem se reproduzir tanto de forma sexuada quanto assexuada. No caso, a espécie humana só realiza a reprodução sexuada. E é através dessa reprodução que vai ocorrer a geração de descendentes que permitirão a continuidade da nossa espécie. Para falar sobre a reprodução, eu preciso entender um pouquinho acerca das características dos gametas. O que seriam os gametas? Os gametas são as células reprodutoras ou reprodutivas. O gameta masculino dos animais é chamado de espermatozoide e o gameta feminino é chamado de óvulo. O espermatozoide ele é bem menor do que o óvulo. O óvulo é um pouquinho maior, mas bem que não dá para a gente visualizar a olho nu ainda, né? Só com a ajuda do microscópio. Mas o óvulo é ligeiramente maior do que o espermatozoide, porque o óvulo ele armazena nutrientes, né? Que vai fazer com que ele persista por mais tempo, né? Vai nutrir ao próprio óvulo e nutrir o embriãozinho aí nos primeiros dias da sua formação. Bom, o espermatozoide ele não transporta nutrientes no interior da sua célula. Ele absorve nutrientes contidos no líquido seminal, como nós já estudamos, né, acerca do sistema reprodutor masculino. Com relação ao espermatozoide, ele é composto por duas regiões, ele tem mais ou menos esse aspecto visualizado ao microscópio: a região da cabeça, onde se encontra o núcleo da célula, contendo aí os 23 cromossomos do pai. Uma região chamada de acrossoma, que é rica em enzimas digestivas, cuja função é ajudar a digerir, a desintegrar a membrana do óvulo para que ocorra a fecundação. Uma grande cauda, chamada de flagelo, né, formado pelo axonema, a região central, e a peça final, compõe a cauda, que é rica em proteínas e que se bate, né, se move aí para permitir a movimentação dos espermatozoides. E aqui nós temos a peça intermediária. A peça intermediária apresenta muitas mitocôndrias. As mitocôndrias são organelas citoplasmáticas que produzem energia. Então, as mitocôndrias produzem energia para garantir aí a movimentação dos espermatozoides através do batimento da sua cauda, que é o flagelo. Aí nós temos o óvulo, né? O óvulo ele é formado pela membrana plasmática, né? O citoplasma, que é bem rico em nutrientes, o núcleo, contendo os 23 cromossomos da mãe, algumas regiões, como a zona pelúcida, né, que é uma espécie também de membrana que reveste o óvulo, e que é formado por células remanescentes do folículo ovariano, lembrando que os óvulos eles são formados e se desenvolvem dentro de folículos ovarianos, né, que se localizam no interior dos ovários. A corona radiata, que também apresenta resquícios desse folículo, e descobriu-se que a corona radiata contém células que emitem uma espécie de alerta de sinal químico para atrair os espermatozoides para que ocorra a fecundação. E detalhe, é só um espermatozoide que consegue adentrar o óvulo para que ocorra a fecundação.
Depois que esse espermatozoide conseguiu penetrar o óvulo para que a fecundação aconteça, né, a união dos núcleos dessas células para permitir aí a formação do zigoto ou célula-ovo, como também é chamado, o óvulo ele cria uma espécie de barreira protetora que impede aí a entrada de outros espermatozoides. E aqui relembrando a parte que vimos em genética, com relação à determinação do sexo biológico da criança, né? A gente viu que o par 23 de cromossomos corresponde ao par sexual, são designados pelas letras X e Y. O homem apresenta dois cromossomos sexuais diferentes, um cromossomo X e o outro Y, e a mulher apresenta dois cromossomos X. Então, todo óvulo, todo ovócito que a mulher produz só vai ter o cromossomo X. Já o espermatozoide, ele pode ter ou o cromossomo X ou o cromossomo Y. Se o ovócito for fecundado por um espermatozoide X, o indivíduo formado é do sexo feminino. Se o ovócito for fecundado pelo espermatozoide Y, o indivíduo formado é do sexo masculino. Bom? Ok? Então, essa é mais ou menos as características dos gametas. E sim, a mulher geralmente ela só libera um óvulo, um ovócito durante o período da ovulação. Então, que ocorre geralmente todos os ciclos menstruais, né? Na metade de todo o ciclo menstrual, a mulher libera geralmente apenas um óvulo. Agora, o homem, em cada ejaculação, ele pode liberar cerca de 200 a 300 milhões de espermatozoides. E pensando que só um deles, né, que vai ter a oportunidade de fecundar esse óvulo. Então, esse espermatozoide ele vai ter que vencer várias barreiras. Primeiro já começa dentro do próprio sistema reprodutor masculino, né, vencendo a acidez ali da uretra masculina, depois a acidez da vagina. A vagina da mulher é extremamente ácida, mais da metade dos espermatozoides morrem na vagina. Os que conseguem sobreviver à vagina enfrentaram outro obstáculo no útero. O útero apresenta alguns glóbulos brancos que devoram aí esses espermatozoides, pensando se tratar de células, né, invasoras, de corpos estranhos. Então são verdadeiras barreiras que os espermatozoides têm que vencer até chegar em direção ao óvulo. O óvulo ele fica imóvel, fica paradinho, esperando o espermatozoide para que ocorra a fecundação. Bom? Aqui nós temos o processo da fecundação e da nidação. A fecundação, como nós já sabemos, é a união dos gametas para a formação do zigoto, a união do óvulo com o espermatozoide, e ocorre nas tubas uterinas, não é isso? A fecundação ocorre nas tubas uterinas, também é chamada de fertilização. A fertilização ou fecundação resulta na formação da célula ovo ou zigoto, que é a primeira célula de um organismo. Essa célula começa a se dividir várias vezes, né? Começando aqui com estágio de 2 células, 4 células, 8 células. Aí quando já está aparecendo uma morinha, né? Uma amora que a gente fala, parece uma amora observada ao microscópio. À medida que vai realizando várias multiplicações, esse embrião vai sendo transportado até o útero. Chegando lá no útero, ele vai se implantar no endométrio, que é a camada interna do útero, no processo chamado de nidação. E a partir daí ele começa a se desenvolver dentro do útero materno, gerando estruturas como a bolsa de líquido amniótico, a placenta, o cordão umbilical, que vão favorecer o seu desenvolvimento aí dentro do útero materno. Então, aproximadamente uma semana depois que ocorreu a fecundação no interior das tubas uterinas, o embrião, né, foi se deslocando ao longo das tubas uterinas e aproximadamente uma semana ele chega ao útero, onde ele vai se implantar. O processo de implantação do embrião ao útero é chamado de nidação. E aí nós temos os principais estágios, né, da gestação. A mulher passa por uma série de mudanças emocionais, estruturais e hormonais, né, que são típicas da gravidez. A gravidez, claro, nós sabemos que não é doença, né? É apenas uma fase da vida, mas claro que requer alguns cuidados especiais, né? Porque é uma nova vida que está sendo gerada ali. O primeiro mês, o bebê ainda é um embrião. Muitas vezes a gestante ainda nem sabe sobre a gravidez,
portanto, alguns sintomas que podem ajudá-la a ficar atenta, especialmente se estiver de fato tentando engravidar. Nesse estágio, a mulher já pode experimentar náusea, fadiga, vômitos, né, os enjoos típicos da gravidez, bem como alterações hormonais que podem interferir também em seu estado emocional. Então, os primeiros meses talvez sejam os que apresentam mais reações indesejáveis, né, aí para a mulher. A partir da descoberta, é ideal que se agende consultas para iniciar o acompanhamento pré-natal, né, com o médico ginecologista, que vai fazer todo o acompanhamento dessa gestação. Então, com um mêsinho, o embrião é mais ou menos desse tamanhozinho, né, muito pequeno, é imperceptível, geralmente a mulher nem sabe que está grávida ainda com um mêsinho de gestação, né, só passado, geralmente vai se descobrir no segundo ou terceiro mês da gestação. Então, no segundo mês, todos os sistemas e órgãos principais se desenvolvem. O feto pode chegar a 4 centímetros e aproximadamente 5 gramas de peso. Em relação à mulher, pode ser que as náuseas matinais persistam e se intensifiquem um pouquinho agora, tá? Os enjoos também. A fadiga também aumenta e pode ser que sinta mais necessidade de descanso, tá bom? No terceiro mês, a tendência é que as náuseas e vômitos comecem a diminuir. É necessário prestar mais atenção na alimentação e tentar mantê-la o mais balanceada possível para garantir a nutrição ao bebê e também para o organismo da mãe, né, gente? Com a autorização do médico, procurar também exercitar-se, né, moderadamente, fazendo caminhadas. A partir desse ponto, o pré-natal, né, o acompanhamento do médico é indispensável. Com relação à criança, ela já está com os órgãos praticamente todos formados e a partir de agora só tende a se desenvolver, mas ainda é muito pequenininho, chegando no máximo a 8 centímetros de comprimento. Aí do terceiro mês, né, o quarto e o quinto mês quase não há alterações a não ser o crescimento, né, o tamanho. No sexto mês, a pele do bebê já está coberta por pelos finos, e que a gente já chega a observar aqui nessa imagem, né? Os olhos já podem se abrir e as linhas dos dedos, das mãos e dos pés já são perceptíveis. Pode chegar a 30 centímetros e pouco mais de 600 gramas aí de peso. Em relação à mãe, dores serão mais intensas nesse período, principalmente nas costas, devido ao peso da barriga, né? Continuar com repouso, as atividades físicas adequadas, a alimentação balanceada, de acordo com as orientações do médico, né? E o bebê já chuta bastante, porque como ele já está crescendo, o espaço ali dentro do útero já está ficando apertadinho, aí começa a chutar e a mamãe tem essas sensações que em algumas situações geram até mesmo uma emoção para a mãe, né? Perceber que o feto já está gerando esses sintomas, né? De bater aí na barriga da mãe, de chutar. Aí vamos para, no sétimo mês, o feto ele já responde a estímulos de luz e som, se movimenta bastante também. No oitavo mês, né, já está totalmente formado, já apresenta algo em torno aí de 40 centímetros de comprimento e o peso pode chegar a 2,5 kg. Aí o nono mês o desenvolvimento do bebê chega ao fim. Geralmente ele já se posiciona para vir ao mundo. A mãe pode experienciar ainda mais inchaço dos pés e tornozelos. Seu colo uterino também já começará a dilatar, preparando-se para o parto. Se possível, manter repouso absoluto nesse momento tão delicado e as contrações a partir desse ponto deixam de ser falsas. Então, a mãe já tem que prestar atenção. Tá chegando o momento do parto, é necessário ficar de olho porque as contrações elas se tornam mais intensas, já indicando aí que a mulher está em trabalho de parto. E para que o embrião se desenvolva, o embrião e o feto se desenvolvam dentro do útero materno, é necessária a presença de estruturas chamadas de anexos embrionários. O que seriam os anexos embrionários? São estruturas que só vão ser importantes enquanto o feto está dentro do útero materno. É o caso da placenta, do cordão umbilical e da bolsa de líquido amniótico. Começando pela bolsa de líquido amniótico. Então, o embrião ele não fica seco
O feto não fica seco dentro do útero materno, ele está envolvido com uma bolsa de líquidos. Essa bolsa de líquido ajuda a amortecer impactos que a mãe eventualmente tenha na barriga e também protege o feto lá dentro do útero materno. Aí temos a placenta, que não é uma bolsa, é uma estrutura circular, que é formado em parte por células provenientes do organismo do feto e em parte por células provenientes do útero materno. A placenta é um órgão muito vascularizado, ou seja, rica em vasos sanguíneos. E ligado à placenta, nós temos o cordão umbilical. O cordão umbilical liga o organismo da criança à placenta. E é pela placenta e o cordão umbilical que há a comunicação entre o organismo da mãe e o organismo da criança, ou seja, os nutrientes e o oxigênio que a criança necessita para sobreviver dentro do útero materno, ele vai receber da mãe, com a ajuda da placenta e do cordão umbilical. Bem como os resíduos, as excretas, né, a urina que ele produz, vai ser eliminada aí através do cordão umbilical e da placenta, e aí vai para a circulação da mãe, e a mãe vai eliminar através da sua própria urina. Então, a placenta e o cordão umbilical, né, atuam como elo, ligando aí o organismo da mãe ao organismo da criança, para que a criança receba nutrientes e oxigênio para que o seu desenvolvimento aconteça de maneira satisfatória dentro do útero materno. Aí nós temos, rapidinho, né, falando sobre os tipos de parto, o parto normal, que é aquele por onde o bebê sai pelo canal vaginal, né, no finalzinho da gravidez, lá em torno do 9º mês de gestação. A criança já se posiciona, né, com a cabeça voltada para baixo, começa a ocorrer as contrações uterinas, né, o útero começa a se contrair bastante, essas contrações vão se tornando cada vez mais dolorosas. A vagina dilata, né, a vagina ela tem que ter aproximadamente 10 centímetros de diâmetro para permitir aí a passagem da criança, né, como a gente observa. Primeiro sai a bolsa de líquido amniótico, estoura, já é um indicativo que a dilatação está acontecendo e a criança já está prestes a nascer. Depois a criança sai e por último sai o cordão umbilical, né, e a placenta através do canal vaginal também. E o parto cirúrgico, que é também chamado de parto cesariana, né, onde o médico vai fazer um corte próximo à virilha, e através desse corte, né, ele vai cortar 7 camadas de tecido aí da mulher para retirar o bebê, né, que já está totalmente formado. E depois faz as suturas, tudo direitinho. Com relação à recuperação, claro que o parto normal ele é muito mais rápido do que o parto cirúrgico, mas tudo vai depender das condições físicas. Às vezes as mulheres desejam muito o parto normal, mas às vezes o seu organismo não está apto para suportar esse parto. Então, aí nessas condições, é conversar com o médico para ver qual o parto mais seguro, tanto para a mãe quanto para o bebê. E aí nós chegamos na formação de gêmeos, né? Os gêmeos, eles podem ser idênticos ou não idênticos. O que acontece na formação dos gêmeos idênticos? Muito bem. Aqui a gente tem um único ovo, ou seja, um único óvulo fecundado por um único espermatozoide, não é isso? Então é como se fosse numa fecundação normal. Um único espermatozoide fecunda um único óvulo. Aí forma-se o zigoto, né? E o zigoto ele continua se dividindo até formar uma massa celular. Ao invés dessa massa celular permanecer unida para formar um organismo só, algo de especial acontece e ela se separa em 2 ou mais blocos. Tá? Então, as duas massas celulares separadas vão originar cada uma dessas massas vai originar um indivíduo. Como esses indivíduos foram formados a partir da fecundação do mesmo óvulo pelo mesmo espermatozoide, eles serão idênticos, tanto na aparência quanto no sexo, tá bom? Então, são chamados gêmeos idênticos. Os gêmeos idênticos, né, eles são formados a partir de um único óvulo e de um único espermatozoide. Ocorre a fecundação normal, o zigoto começa a se multiplicar, começa a se dividir, formando um bloquinho de células. E esse bloco de células, essa massa celular, ao invés de permanecerem unidas para formar um único organismo, elas se separam, constituindo 2 ou mais organismos. E como eles são formados do mesmo óvulo e do mesmo espermatozoide, eles têm o mesmo material genético, então eles são idênticos, tanto na aparência
quanto no sexo biológico, né? Como a gente observa aqui no caso dessas duas meninas, e no caso desses três meninos, né? O Matheus, Murilo e o Marcelo, são trigêmeos idênticos, tá bom? E aí nós temos também os gêmeos não idênticos, também chamados de gêmeos fraternos. A formação dos gêmeos idênticos acontece quando a mulher eventualmente libera 2 ou mais óvulos. Eu falei para vocês que a cada ovulação é normal, né? A mulher liberar apenas um óvulo. Na formação de gêmeos idênticos, algo especial aconteceu e ao invés dela liberar um óvulo só, ela liberou 2, por exemplo. E cada óvulo vai ser fecundado por um espermatozoide diferente, só que simultaneamente, ao mesmo tempo. E os zigotos continuam se dividindo e formando massas de células independentes. As duas massas de células originam 2 gêmeos fraternos independentes, tá bom? Gêmeos fraternos, ó, aqui, ó. Eles têm até estruturas diferenciadas, né? A placenta, cada um deles tem a sua própria placenta, seu próprio cordão umbilical. Eles só compartilham o fato, de que eles compartilham a mesma gestação, tá? Eles foram formados ao mesmo tempo, mas são totalmente diferentes. Eles podem ser do mesmo sexo, como a gente observa aqui, ó. Mas apesar de serem do mesmo sexo, são diferentes, né? Esse aqui é mais lourinho, esse aqui é a pele mais escura. Ou de sexos separados, né? Masculino e feminino. Então, a formação de indivíduos de gêmeos, né? De sexos separados só acontece nos gêmeos fraternos ou gêmeos não idênticos, que acontece quando a mulher libera 2 ou mais óvulos e cada óvulo vai ser fecundado por um espermatozoide diferente. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar com vocês acerca da reprodução humana, dos estágios da gravidez, né, a formação dos genes. Espero que tenham gostado. Quem gostou, dê o seu like, faça comentários, compartilhe o nosso vídeo e participe sempre aqui do nosso canal. Até a próxima!